Olá a todos, essa é a quinta e última parte dessa aula de concentração. Então eu peço que vocês assistam as 4 primeiras antes para poder entender bem essa parte. Eu diria que essa é a parte mais sensível, na qual os alunos têm mais dificuldades, porque tem um nome, mol, molar, e o aluno em geral tem trauma. Mas vamos devagar, vamos entender o que é isso. Concentração molar significa a quantidade de mols de um certo soluto que nós encontramos em 1 litro de solução. A palavra molar significa mol por litro de um certo soluto X. Né? Então, ela é a quantidade de mols daquele soluto que encontramos em 1 litro de solução. E o mol está aqui em vermelhinho porque muita gente não consegue entender muito bem o que é o mol. O mol é uma quantidade. Por exemplo, nós estamos muito acostumados com a quantidade de gramas, quilos, etc. Uma quantidade de matéria. O mol é uma quantidade, só que ela é variável dependendo da mol do que, dependendo da substância. Mas ela é uma quantidade alternativa, como se fosse mais ou menos assim, ó. Dúzia é uma quantidade. A gente não usa, vou comprar uma dúzia de leite. A gente fala, vou comprar 12 caixas de leite, 10 caixas de leite, né? Mas a gente usa para ovos, a gente se acostumou com dúzia para ovos. E a gente tem que se acostumar com mol para substâncias. Então, a primeira coisa, antes de pensar na concentração, quando a gente fala em concentração molar, nós temos que entender bem o que é o mol. O mol é uma quantidade de matéria, assim como a massa. Eu não vou entrar aqui em grandes detalhes porque não interessa para essa aula, mas o mol de uma substância tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância ou daquele íon, tá certo? Então é uma quantidade. E como é que eu vou achar essa quantidade? O mol ele é definido como a massa da molécula, só que expressa em gramas. Pode ser também a massa do íon expressa em gramas, quando a gente vai olhar a concentração de um íon. Mas vamos pensar em moléculas como algo mais geral. Então, é a massa da molécula expressa em gramas. Então, aí surgiu outro problema. O que é a massa da molécula? Então, vamos dar alguns exemplos. Então, vamos supor que eu quero saber quanto que é um mol de hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é Ca, cálcio, OH, que é o hidróxido, que é oxigênio e hidrogênio, e o OH está em parênteses porque ele aparece 2 vezes. Então, é um átomo de cálcio, 2 átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Para eu saber quanto é um mol, eu tenho que saber as massas dos átomos, as massas atômicas. E onde encontrar a massa de cada átomo? Na tabela periódica. Então, aqui eu vou dar para vocês, olha, quanto que é a massa atômica do cálcio? 40. Se você for na tabela periódica, você vai encontrar cálcio, vai encontrar 2 números, 20 e 40. O número menor é o número atômico, o número do átomo, é ele quem dá o nome ao átomo. Todo átomo que tem número atômico 20, e número atômico o número de prótons que tem naquele átomo, chama cálcio, tem as propriedades do cálcio. Mas o que nos interessa é a massa atômica. E a massa atômica é o número maior porque é a soma de prótons e nêutrons. Então, o cálcio tem massa atômica 40, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. Como é que eu vou calcular um mol? Um mol, então, é assim, é a massa de cada átomo somada. Então, o cálcio tem um átomo de cálcio. Então, um átomo vezes 40, que é a massa dele. Soma a massa de oxigênio. O oxigênio, a massa é 16, mas temos 2 oxigênios. Então, é 2 vezes 16. Soma a massa do hidrogênio. O hidrogênio tem massa 1, mas temos 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1. Então, fazendo essa conta, aqui dá 40, 32, 2. Isso dá 4 e aqui dá 7, dá 74 gramas. Lembra? 1 mol de hidróxido de cálcio é a massa da molécula, massa molecular, mas só que o número obtido é expresso em gramas. Então, 1 mol de hidróxido de cálcio tem 74 gramas, ok? Então, vamos a mais um exemplo. Agora, vamos começar, sabendo o que é um mol, a gente pode começar a pensar em concentração. Então, mol é uma quantidade, nós vimos que é a massa da molécula expressa em gramas. O que é a concentração molar? Concentração em mol por litro. É o número de mols ou quantidade de mols de um certo soluto que nós encontramos
em 1 litro de solução. Então, vamos lá. Ó. Foram pesados 360 gramas de glicose C6H12O6, e dissolvidos em água em quantidade suficiente para 4 litros. Qual a concentração molar dessa glicose? Então, vamos lá. Ó. Para estudar concentração comum e concentração em porcentagem, nós não precisávamos calcular o mol. Mas, quando se pede concentração molar, a primeira coisa que nós temos que calcular é o quanto é o mol. Então, vamos fazer isso. Ó. Começamos pelo cálculo do mol. Para saber o mol, nós vamos olhar na tabela periódica quanto que é a massa de cada átomo. Então, aqui está sendo dado a massa do carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16. 1 mol de glicose C6H12O6, é 6 vezes, porque tem 6 carbonos, 6 vezes a massa de um carbono. A massa de um carbono é 12. Mas tem 12 hidrogênios, então é 12 vezes a massa de um hidrogênio, que é 1. Mais 6 vezes a massa de um oxigênio, porque tem 6 átomos de oxigênio, cada massa é 16. Fazendo essa conta, isso dá uma massa molar de 180 gramas. Isso quer dizer que 1 mol de glicose tem massa molar de 180 gramas. 1 mol de glicose corresponde a 180 gramas. Então, agora, nós temos que anotar os dados do problema. Ó. Depois de calculado o mol, foram pesados 360 gramas de glicose dissoluto e dissolvida em água para 4 litros. Então, o volume de solução é 4 litros. Pergunta qual a concentração. Vamos fazer a mesma das duas colunas, só que aqui, antes de fazer a coluna soluto-solução, nós precisamos saber 360 gramas, qual quantidade de mol isso corresponde. Então, nós vamos montar duas regrinhas de 3. A primeira tem que ser a relação entre mol e massa. Vamos lá, ó. 1 mol, a gente acabou de descobrir que 1 mol do nosso soluto, que é a glicose, corresponde a 180 gramas. Mas nós temos 180 gramas? Não, no probleminha nós temos 360 gramas. Então, 360 gramas vai corresponder a um certo número de mols, a uma quantidade de mols. E aí nós vamos saber a que quantidade de mols corresponde. Então, vamos multiplicar em cruz. O número de mols vezes 180 é 360 vezes 1, está aqui. O 180 está multiplicando, vamos passar dividindo. 360 dividido por 180, isso dá 2 mols. Isso quer dizer que esta massa de 360 gramas, acabei de achar que corresponde a 2 mols. Agora sim nós vamos montar a nossa regrinha de 3 como as anteriores. Soluto, solução. Só que agora pensando em quantidade de mols. 2 mols de glicose foram usados para preparar 4 litros de solução. 2 mols vieram da onde? 2 mols do 360 gramas, que a gente descobriu que isso equivale a 2 mols. A concentração molar, ela é obtida quando a gente leva em consideração qual é o número de mols que eu teria se eu tivesse 1 litro de solução. Então, vamos perguntar isso. Se tivéssemos 1 litro de solução, quantos mols teríamos? Eu coloquei aqui o número de mols total, né, que teríamos em 1 litro de solução. Então, para resolver essa regrinha, multiplica em cruz. O número de mols total vezes 4 é igual a 2 vezes 1. Fazendo essa conta, o 4 está multiplicando o número total, vai passar dividindo. 2 dividido por 4. Isso dá meio mol. Esse é o número de mols que nós encontramos em 1 litro de solução. Portanto, a concentração molar é meio mol de glicose para cada litro de solução. Então, você veja que a resolução é igual, só que nós tivemos que encontrar quantos mols em qual volume. Ok? Então, vamos mais um exemplo aqui. Ó. Foram pesados 29,25 gramas de cloreto de sódio dissolvido em água, quantidade suficiente para 250 ml. Então, a solução. Qual a concentração molar? É concentração molar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quanto vale
1 mol do que a gente está falando. A gente está falando aqui de cloreto de sódio. Vamos fazer o cálculo do mol. Para isso, a gente precisa da massa do sódio, que é o Na, que é 23, e a massa do cloro, que é 35,5. Então, 1 mol de cloreto de sódio, cloreto de sódio não tem índice, porque é um sódio e um cloro. 1 mol de cloreto de sódio é 23 mais 35,5. Fazendo essa conta, 58,5 gramas. Então, cada mol de cloreto de sódio tem 58,5 gramas. Nós temos 58,5 gramas no problema? Não. Nós temos massa de 29,25 para um volume de solução de 250 ml. Então, nós temos que achar esta massa, quantos mols corresponde. Vamos lá, ó. Faz uma coluninha, mol e massa. Nós acabamos de ver que 1 mol corresponde a 58,5 gramas. É isso que a gente achou aqui. Mas nós não temos 58,5 gramas, nós temos 29,25 gramas. Então, nós vamos colocar aqui, 29,25 gramas corresponderá a uma certa quantidade de mols, um número de mols X. Fazemos a conta agora multiplicando em cruz. O número de mols vezes 58,5 é igual a 29,25 vezes 1. O 58,5 está multiplicando, vai passar dividindo, fica 29,25 dividido por 58,5. Fazendo essa conta, isso dá meio mol. Então, esta quantidade aqui de massa corresponde a meio mol. Agora, fazemos a nossa comparação entre soluto e solução. Meio mol, que corresponde a 29,25 gramas, nós encontramos em qual volume de solução? 250 ml. E aí, em 1 litro, porque para cada litro de solução, quanto encontraremos? Só que como aqui tem ml, nós precisamos colocar aqui embaixo em ml. Então, 1000 ml, que corresponde a 1 litro, corresponderá ao número total aqui de mols por litro. Então, vamos fazer a multiplicação em cruz para achar o resultado. Número total de mols por litro vezes 250 é meio vezes 1000. Fazendo essa conta, que dá 500, o 250 multiplicando passa a dividir, 500 dividido por 250, isso dá número de mols de 2 mol em cada litro. Ó. N tem cada litro de solução. Portanto, podemos dizer que a concentração é 2 mols por litro. Ok? Um outro exemplo, olha. Quanto é necessário pesar de bicarbonato de sódio para preparar 750 ml com concentração 0,1 mol por litro? É concentração mol por litro? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular o mol, já está aqui. Né? Eu nem leio o problema, posso já calcular direto se é concentração mol por litro. Então vamos lá. Para isso a gente precisa das massas atômicas dos átomos que compõem o bicarbonato de sódio. Sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Então, tá aqui, eu peguei essas massas na tabela periódica. Depois você confere lá. Sódio 23, hidrogênio 1, carbono 12, oxigênio 16. Então, 1 mol de bicarbonato será, temos um átomo de sódio, 23, mais um de hidrogênio, 1, que é a massa do hidrogênio, mais um carbono, 12. Só que nós temos 3 átomos de oxigênio. Então, tem que pegar a massa de cada oxigênio e multiplicar por 3. Fazendo essa conta, isso dá 84 gramas. Isso quer dizer que 1 mol de bicarbonato equivale a 84 gramas. O problema está pedindo qual a massa de bicarbonato, que a gente vai ter que pesar, para preparar 750 ml com concentração 0,1 mol por litro. Então, aqui os dados pedem a massa para preparar 750 ml, que seja 0,1 mol por litro para cada litro. Então, aqui nós vamos ter que fazer duas regrinhas. Ó. Se fosse 1 mol por litro, nós teríamos que usar 84 gramas, se a gente quisesse ter 1 mol. Mas não é 1 mol que a gente quer, 0,1. Então, 0,1 mol vai corresponder a uma certa massa. Nós vamos fazer essa regrinha de 3. Veja que mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. O M vai sair em gramas, certo? Grama embaixo de grama. Fazendo então essa conta, M vezes 1 é igual a 0,1 vezes 84. Essa massa dá 8,4 gramas. Então, aqui nós acabamos de descobrir que 0,1 mol dá 8,4 gramas. Só que a concentração
é 0,1 mol para cada